Olá, seja bem-vindo ao canal EFATA. Hoje nós vamos falar sobre estratégias para intervenção. Nesse mês ainda dedicado ao jovem, o que você gostaria de explorar, descobrir, compreender, no que se refere a aprender? Esse nosso tema, ele trará para você hoje alguns esclarecimentos de algumas, digamos assim, dificuldades que você poderá estar, digamos, construindo um novo ressignificar na sua vida. Carl Rogers já dizia que o humanismo fundamenta-se no crescimento pessoal do aluno. Ele tinha uma visão muito ampla da educação e da importância do jovem dentro da sala de aula, dentro do fator educação, na relação família e o meio comportamental do campo em que você vive. Mas antes de nos aprofundarmos mais, deixe seu like, compartilhe, aperte lá no sininho e salve o nosso vídeo. Apresente ele a seus amigos, a todas as pessoas que estão sofrendo nesse momento com esses sintomas e que não sabem o que está acontecendo na sua vida. É importante que você se ressignifique e que você também transmita esse vídeo para várias pessoas que de uma forma bem simples queremos chegar até a sua família, para que também possa contribuir na educação do seu lar. Tem dificuldades de se relacionar com seus pais? Tem dificuldades de se relacionar com seus irmãos? Não sabe o que está acontecendo no seu meio, nas suas relações? Está passando por algum sofrimento? Quer se isolar? Quer se sentir uma pessoa distante desse mundo? Acha que não faz parte dele? Não sabe como lidar com isso? O vídeo de hoje era para contribuir a forma como que você deve lidar no seu dia a dia e ter uma determinada compreensão daqueles sentimentos que você venha a ter em algum momento na sua vida. Compreenda, a vida ela é muito boa e livre se você souber como lidar com isso, se você se aceitar, se você se entender primeiro, tudo isso se dissipará, se você se compreender. Por isso lhe deixo essa pergunta: quem é você de fato? O canal EFATA está aqui para lhe ajudar mais uma vez. Meu nome é Carlos Henrique, eu sou psicólogo clínico e estamos aqui hoje para falar sobre estratégias para intervenção. Mas antes eu vou lhe fazer uma pergunta. Afinal, o que é aprender? O que vem na sua mente quando a gente se faz essa pergunta? O que está relacionado a esse aprender? Para mim, atenção, afetividade e memória são 3 fatores importantes para esse quesito, para essa pergunta. É uma resposta que pode começar a lhe dar um norte. Mas o que você entende quando vê a palavra aprender? Qual a imagem que vem à sua mente? Como isso se trabalha? Já se perguntou sobre isso? Como você se vê dessa forma? Como você se percebe? Às vezes, aprender é um brincar, é estar no meio, é se relacionar, é ver o outro, ouvir o outro, às vezes olhar um determinado momento. Muitas das experiências que nós passamos no aprendizado, até mesmo assistir filmes, desenhos, diálogos, mas de maneira fechada, a forma como você aprende o mundo, você não consegue. E um dos maiores remédios para a compreensão de muito do que você tem dificuldades é a leitura. Quanto mais você se dedicar a livros, quanto mais você se dedicar aos estudos, mais rápido você vai ter compreensão de mundo.
E assim você sairá de um plano de adoecimento. E o que lhe ajuda a aprender? Bom, podemos dizer que é um lugar calmo, ler tranquilamente, poder compartilhar assuntos com outras pessoas, ouvir opiniões. Quando você pede conselho ao seu amigo, à sua amiga, quando você está com dificuldades, às vezes até mesmo uma pessoa mais velha, quando você tem um bom relacionamento, você consegue aprender. Tudo ao seu meio são fatores que estão ali disponíveis para que de alguma forma você entenda e tenha compreensão desse aprendizado. Agora, compreende que se você prestar e observar bem o meio em que você está, pode vir com clareza algumas respostas. E o que lhe impede de aprender? Dificuldades de barulhos quando está lendo, estresse, raiva, correria, exigências da lógica do imediato. Às vezes não quer aprender, tem dificuldade, procrastina muito, tem, digamos assim, uma lerdeza, uma letargia do seu entendimento. Não consegue compreender e por isso desiste rápido. Porque só foca naquilo que de fato lhe interessa e muitas das vezes o que lhe interessa nem mesmo isso você consegue compreender. Por que você gosta disso? Não é verdade? O fracasso escolar, eles são causas de que têm sido analisados a partir dos prejuízos que ele proporciona à pessoa com dificuldades de aprendizagem. Porém, digamos assim, observamos que cada um dos meios em que o aluno está inserido é, de certa forma, responsável pelo baixo rendimento escolar e pelos problemas da vida social acadêmica. Compreende? E por que perdemos a confiança em nossas capacidades para aprender? Isso causa muito sofrimento. Muitas das vezes estamos em determinado momento numa situação de risco. Segundo o questionário com 5 perguntas elaborado pela professora Elaine Treckmefred, da Universidade La Rochelle, tem como objetivo fazer um inventário das nossas representações sobre o conceito que foi compartilhado para mostrar a diversidade de significados que é dado por uma mesma palavra, verdadeiro ou falso. Ela permite sensibilizar sobre o peso das palavras, sobre o peso das imagens e discursos implícitos, dos fatores que bloqueiam, das possibilidades que ainda não foram exploradas, mas que estão à nossa disposição e que permite abrir sobre uma exploração mais ampla. Ela é a autora daquelas perguntas que a gente começou ao abrir o vídeo. E quais são as soluções? Bom, assim como a dislexia, a intervenção na descalculia, ela deve ser baseada a partir do apoio de uma equipe multidisciplinar, isto é, de grande família. E visto que somente uma equipe especializada pode ter noção geral do problema, entenda, enfrenta por uma pessoa com prejuízo, como por exemplo a matemática é um fator que tem, digamos assim, um forte ponto nessa questão da dislexia e que se pode ser calculado hoje as dificuldades daquilo que se você tem já é cientificamente explicado. Por exemplo, a escola, em seu papel de instituição educadora, ela deverá ser capacitada a buscar mecanismos que propõem novas abordagens no ensino de matemática, reorganizando seus planejamentos, estruturas curriculares e formas de avaliação visando atender aquilo que o aluno que tem o déficit de aprendizagem. E quais são as matérias ou materiais que são necessárias nessa solução? Como seria a aparência dessa solução? Desenho, imagens, texto.
Quais são algumas barreiras que você pode enfrentar com esta solução? Bom, eu gostaria de saber como funciona dentro do nosso cérebro, como isso, quando nós começamos a aprender. Uma grande pergunta que sempre os jovens se fazem dentro de si mesmo. Como é aprender? Como eu entendo aprender? Como eu entendo isso? Em 1940, Gerstmann descreveu um distúrbio neurológico raro que se caracteriza por lesões no giro angular da área dominante do cérebro. Chamado de Síndrome de Gerstmann de desenvolvimento em síndrome angular, este giro angular se localiza no lobo parietal, próximo ao lobo temporal, segundo Lopes, 2010. Então, as principais causas para a síndrome de Gerstmann de desenvolvimento seriam digamos assim, advindas de lesões no giro angular da área causada por isquema cerebral, traumatismo ou acidente vascular cerebral. Gerstmann descreveu que essas lesões, os alunos, digamos assim, tinham sintomas de dificuldade de leitura. E na expressão escrita que chamaram a disgrafia, ou a incapacidade, a agrafia. Então, as habilidades matemáticas, que é a chamada descalculia, ou a incapacidade desta compreensão, a calculia e a agonisia digital. O tratamento para a síndrome de Gerstmann do desenvolvimento ocorre apenas por meio de terapias ocupacional, ao acompanhamento psicológico e psicoeducativo, que devem buscar a superação no déficit da capacidade de ler, escrever e calcular, e se pode utilizar de recursos como calculadores, processadores de texto e jogos educativos. Quanto às estratégias para a intervenção, as formas da intervenção é necessário o acompanhamento e a intervenção de equipe multidisciplinar. É muito importante isso. E que ela possibilite apoio necessário para o aluno com prejuízo de leitura, principalmente na escola. Deve ser observado pelo seu psicopedagogo, há uma grande importância nesse papel dentro da escola, que deveria estar em todas as escolas do Brasil, e não só aqui, mas no mundo todo. Alguns países já têm isso, mas aqui ainda há muito a se construir dentro das políticas públicas. Precisa desse profissional e já é uma realidade, já está sendo debatido isso, para que essa realidade volte em algum momento para dentro da sua escola. Devemos proporcionar um ambiente facilitador para a aprendizagem, com recursos acessíveis e adaptadores, para possibilitar a superação do déficit em relação à leitura e aos mecanismos que a envolvem. A equipe multidisciplinar conta com profissionais especializados, como fonoaudiólogos, psicopedagogos, pedagogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos e etc., que buscam, em conjunto, potencializar aquilo que a pessoa com transtorno no neurodesenvolvimento, onde já possui de uma forma positiva a superar o déficit de atenção, de aprendizagem. Esta equipe é responsável por terapias, apoio à pessoa com dislexia, apoio à família, orientação à escola, fornecendo subsídios com base no tratamento clínico que apoiará as medidas que serão tomadas na escola, como, por exemplo, no ambiente familiar. Entendeu o que é compreender? Entendeu quais são as estratégias? Quais são as intervenções? Muito bom estar aqui com você. Seja bem-vindo ao canal iFata. É importante que você compreenda, observe. E eu deixo aqui uma frase para você refletir. Ser empático é ver o mundo com os olhos do outro e não ver o nosso mundo refletindo nos olhos dele. Carl Rogers. Até lá e até o nosso próximo encontro. Forte abraço.